Bem, meus irmãos, vamos iniciar então a nosso bate-papo. Haja visto que o tema é bastante complexo e nós não entraremos muito a fundo de tudo que aconteceu na Reforma Protestante. Hoje nós comemoramos 503 anos da Reforma Protestante, data muito importante. Data muito importante. Então, nada melhor do que nós conversarmos um pouquinho sobre essa reforma, sobre o que aconteceu, o porquê que aconteceu, como é que aconteceu. Nós não iremos muito a fundo, como eu falei, vamos deixar de lado algumas nuances, mas que depois, no decorrer das nossas aulas, nós iremos entrar em tudo em relação à Reforma Protestante. Oi, boa tarde. Boa tarde, Lívia, seja bem-vinda. Então, gente... Nada. Oi? Nada? Então, Não, obrigada. De nada. Então, gente, a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo. Eu vou tentar falar o mais rápido possível para que a gente não fique além de uma hora aqui. Eu acho difícil a gente terminar esse assunto em uma hora. Mas a gente vai tentar fazer isso aí fluir rapidamente para que possamos até depois descansarmos. Porque quando eu começo a falar, parece que eu não paro de falar, né? Mas eu vou tentar ser o mais breve possível e em termos da Reforma Protestante. Como a gente pode começar essa nossa conversa? Assim, por que aconteceu a Reforma Protestante? A Reforma Protestante já vinha rolando antes mesmo de Lutero, já vinha rolando algumas propostas de mudança da Igreja Católica. E essa igreja, ela não aceitava. Começou a rolar isso, um pelinho na minha boca, começou a rolar isso ainda na Idade Média. Eu ressalto aqui que quando aconteceu a Reforma Protestante, já estávamos na Idade Moderna, tá? Já estávamos na Idade Moderna. Alguns pregadores, eles pensam que a Reforma Protestante aconteceu na Idade Média. Não, na verdade não foi na Idade Média, foi no início da Idade Moderna. A Idade Média, só para nós nos situarmos um pouquinho, a Idade Média começou na queda do Império Romano Ocidental em 476 e terminou em 1453 com a queda de Roma Oriental, também conhecido como Império Bizantino, e fica mais guardado na nossa memória a queda de Constantinopla em 1453. Então essa foi a Idade Média, 476 a 1453. E a Idade Moderna, Alexandre? Foi entre 1453, a queda de Constantinopla, até uma outra Revolução Francesa. Aí, depois da Revolução Francesa, a Idade Contemporânea que vivemos hoje. Então, a Idade Moderna, ela é que vê tudo acontecendo. A Idade Moderna é que vê tudo acontecendo em termos de Reforma Protestante. Mas na Idade Média que começou esses rumores. Seja bem-vindo, Ana, minha irmã. Então, a partir da Idade Média começou isso. Tem dois personagens famosos que nós iremos ver no estudo da escola dominical, não hoje. John Wycliffe, inglês, e o John Hus. Alguns chamam também de John Hus. Eles viveram na Idade Média e eles lutaram contra alguns pensamentos da Igreja Católica em termos de sacramentos, em termos das coisas que estavam acontecendo naquele período. Então a Igreja ela teve essas oposições desde a Idade Média. E aí também, gente, tem outro fator muito interessante, é que depois da Idade Média começou a se formar alguns estados-nações, vamos falar assim, começou a formar nações, países, porque na Idade Média era uma sociedade feudal, era uma sociedade descentralizada. Então eram vários senhores para alguns lugares. E aí, com o declínio da Idade Média,
esses povos, essas cidades foram se unindo e tornando-se nações, o que dificultou um pouco a Igreja Católica, porque os estados foram crescendo e começaram a ver a preocupação da Igreja influenciar tanto esses estados. Então houve essa situação em que ajudou a Reforma Protestante. Então, além disso, que eu falei da Idade Média com John Wycliffe Rush e o Estado-nações, também teve o problema do Estado-nações, que começava a ver que estava mandando dinheiro demais para a igreja. Então isso aí foi algo que para a Reforma foi muito bom, E naquele período em que às vezes eu dou uma paradinha aqui porque as pessoas estão entrando, eu estou dando permissão aqui para entrar, tá bom? Então, gente, naquele período ali entre o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, foi um momento de grandes transformações mundiais. Então a Igreja Católica até a Idade Média parecia que era o centro de tudo. A igreja, vamos falar assim, não vou falar Igreja Católica, vou falar a igreja era o centro de tudo, todas as atenções da igreja. E ela foi perdendo esses poderes devido a algumas mudanças ocorrendo no mundo. Tá? Algumas mudanças que eu vi ocorrendo no mundo. Então, foi mudança na sociedade, foi mudança na geografia, foi mudança política, foi mudanças econômicas, mudanças sociais, intelectuais, o pessoal começou a pensar, e religiosas. Então essas mudanças tudo estouraram tudo assim do final da Idade Média e até a Idade Moderna. Então isso tudo foi alavancando um grande problema para a igreja. Para os irmãos lembrarem, que os irmãos vão lembrar, em 1492 foi o descobrimento da América por Cristóvão Colombo. Então o mundo já não era somente a Europa, o mundo agora era mais um pouquinho, vai mais longe. Então a geografia foi mudando. Então aquilo tudo que nós tínhamos conhecimento como mundo já não é mais somente aquilo. Então o território cresceu. É algo interessante que quando Lutero, em 1522, naquele período em que Lutero já estava proclamando os seus pensamentos, o navio de Fernão Magalhães, um navegador português a serviço do rei de Castela, que hoje é a Espanha, estava fazendo a volta ao mundo. Quer dizer, o navio chegou, deu a volta ao mundo. Só o navio, tá, gente? O navio de Fernão Magalhães deu a volta ao mundo, porque Fernão Magalhães, nesse período aí, ele morreu antes de chegar a volta ao mundo inteiro. Então somente o navio chegou. Outra algo interessante, gente, outra mudança muito interessante que estava naquele mundo foi a mudança política. Eu até falei algo mais à frente, um pouco antes, sobre a formação do Estado-nações. Então, esse pessoal, esses reis que começaram a surgir com seus estados, eles começaram a ficar olhando assim para o lado, pensando assim, caramba, a igreja está nos sugando um pouco, a igreja está pegando nosso dinheiro, a igreja está pegando nossas terras, está acontecendo algo de errado que não está certo para a gente. Então começaram a impor algumas outras situações para a igreja. E outra coisa, tinha pessoal dentro do Estado-nações também, alguns príncipes, que estavam interessados mesmo na reforma. Para quê? Para tentar tirar das pessoas tirar da igreja esse poder todo que a igreja tinha. Então o Estado-nação veio se opondo a esse domínio. E com essa descentralização medieval que eu falei, os estados começaram a ter mais poderes, muito mais poderes. Tanto é que esses poderes foram exacerbados já na idade moderna, né, que até mesmo a causa da Revolução Francesa foi o absolutismo do rei da França. Tá? Tinha um camarada chamado Luís XIV, claro, que ele falava assim, o Estado sou eu. Quer dizer, ele era tudo, esse camarada. Então, gente, os Estados-nações, eles começaram a pressionar a igreja, tá? Em relação a isso.
E uma outra mudança muito interessante é a mudança econômica. Né? A mudança econômica. Estava entrando dinheiro. Com as grandes descobertas da América, e mesmo antes das descobertas da América, gente, Portugal já estava fazendo já as suas entradas já na África. Ele já tinha tomado o Celta, aquele na cabeça da África, e foi já fazendo já algumas colônias, mesmo antes do descobrimento da América. Depois, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 1500, mas antes disso, Portugal já fazia já as suas andanças. Então, gente, na Idade Média, era assim. Como é que era a Idade Média? O trabalho era trabalho mais em termos de agricultura, trabalho dos camponeses, tinha os senhores e tinha os camponeses. Então a economia era baseada em quê? Na agricultura. Mas aí, na Idade Média ainda surgiu o Renascimento. O Renascimento foi uma onda que a gente vai falando, vamos falar nesse nosso bate-papo, vamos falar constantemente sobre o Renascimento. O Renascimento foi uma onda de mudanças culturais, mudanças políticas, mudanças econômicas, e que surtiu assim fez com que aparecessem algumas situações problemáticas para a igreja. As cidades foram crescendo. É interessante até falar em termos de burguesia, porque o pessoal costuma chamar sempre o outro mais riquinho um pouquinho de burguês, né? Tu é um burguês. Tá certo que tinha alguns burgueses que não serviam para nada mesmo, não. Só queriam extorquir dinheiro da população através de suas vendas. Mas o que acontece? Essas cidades foram crescendo economicamente, então esses camponeses deixaram de ser camponeses, começaram a ser artesãos, eles começaram a entrar na onda de comércio, porque estava circulando dinheiro, estava circulando ouro. Então começou essa onda de comércio e eles começaram a sair das cidades muradas, iam expandindo cada vez mais, iam formando cidades ao longo ao longo das estradas, e essas cidades eram chamadas de burgos, tá? Então os burgos eram formados, e quem vivia nos burgos? A burguesia. Então a burguesia era aqueles camponeses pobres no passado, que agora são os camponeses que não são mais camponeses, agora são uma classe média rica, uma classe média que consegue impor algumas situações ao governo, até mesmo porque tem parte da história nesses reinos que a classe média, que a burguesia consegue mandar mais que os nobres. Por causa do quê? Por causa do seu dinheiro. A nobreza ali no finalzinho da Idade Média já estava caída, né? Então essa mudança econômica também ajudou assim a reforma protestante. As mudanças sociais, claro, também é baseada na economia, até pelo fato que como é que era a sociedade feudal. Como que era a sociedade feudal? A sociedade feudal era o clero, a igreja, né? A igreja em cima, os nobres e guerreiros, quem guerreava eram os nobres, os camponeses que trabalhavam. Os camponeses eram o cara que levava o governo, levava o feudo nas costas. Se não houvesse camponeses, os artesãos, os ferreiros e tudo mais, realmente o feudo não iria prosperar. Só que naquela época, vamos falar assim, dificilmente um camponês se tornava nobre, não. Dificilmente, quase impossível, um camponês se mudar de classe social. Era quase impossível. Mas com o advento do Renascimento, esse camponês começou a ganhar dinheiro e vai se tornar aquele burguês que eu falei anteriormente. Que o burguês chegava até mesmo a conseguir comprar títulos de nobreza e conquistar esses títulos de nobreza. Então essa começou a mudar a situação social, então daquele momento. Então isso aí pesou também para a Igreja Católica. As mudanças intelectuais, que eu também já falei, mas a gente vai ficar sempre falando nisso. As mudanças intelectuais surgiram a partir do Renascimento. É algo interessante falar, porque quando nós pensamos em Idade Média, nós pensamos em Idade das Trevas, onde era uma situação muito tenebrosa, onde as pessoas morriam, onde outros matavam, onde a igreja
pancava a cabeça das pessoas. Nós imaginamos o terror, gente. Quando a gente fala sobre Idade das Trevas e queima-se as bruxas, queima-se todas aquelas pessoas que eram contra a Igreja Católica, nós temos pavor. Nós sentimos assim um pequeno ou grande terror, dependendo da pessoa, por dentro. E só que, além disso, não vou negar a vocês que teve esses tipos de coisas, perseguições e tudo mais na Idade Média, né? Até pelo fato que houveram, sim, houve a Inquisição, houve queima de livros, houve muita coisa, só que também houve o Renascimento a partir da Idade Média. Então, dentro do Renascimento da Idade Média, as pessoas começaram a olhar para o passado e viu lá atrás a Grécia com seus pensadores, com ideias de Platão, ideias de Aristóteles, já olhando para a Antiguidade e vendo tudo aquilo que hoje nós temos por filosofia. Na Idade Média já estavam pensando nisso, e eles começaram a estudar coisas da Antiguidade. Também apareceu junto ao Renascimento, que também faz parte desse Renascimento, o humanismo. O humanismo começou a despontar de forma em que falava assim: gente, vamos parar com esse negócio, nós não somos somente um grupo, nós somos indivíduos, nós abaixamos a cabeça para o clero, mas na verdade, gente, nós podemos ter outra chance, nós podemos ter outro pensamento. Porque na Idade Média, gente, o camarada poderia nascer nobre, poderia nascer pobre, o camponês, seja o que for, mas já nascia o cristão. O cara já nascia cristão embaixo do jugo da igreja. Tá? Então, o humanismo falou assim: gente, esse negócio de Deus no centro de tudo, esquece isso, não é assim não. O homem é o centro de tudo. Aí seja bem-vindo aí, pessoal que entrou agora, a Márcia, minha irmã também, Juliane, teve um montão de gente que entrou agora, gente, tá? Às vezes não dá para falar o nome de todo mundo que está entrando. Boa tarde a todos aí que entraram ainda há pouco. Pois bem, gente, então voltando ao meu pensamento aqui, que eu acho que eu esqueci, voltando ao pensamento, então o humanismo falou assim: gente, Deus deixa de ser o centro. Presta atenção, gente. Não é que Deus deixou de ser o centro de tudo na religiosidade. Até pelo fato que o nosso amigo Michelangelo, aquele que pintou a Capela Sistina lá na Itália, ele também fazia parte da Renascença, ele também era humanista. E o que ele desenhou lá em cima na capela? Deus com o dedão assim, lembra? E o homem com outro dedão assim. Lembra disso? Essa imagem é famosa. Então, Deus não foi largado de lado não. Mas a intenção do humanismo era tirar a igreja do centro. Era tirar a igreja do centro. Então, esse humanismo, esse renascentismo, a renascença, então, ajudou e muito a reforma protestante. E com tudo isso, gente, eu estou falando muito da Idade Média, como eu falei, tudo começou na Idade Média, não é verdade? E mesmo até aquele período inicial da Reforma, ainda tinham pensamentos medievais. Até pelo fato, quem falou para eles que eles estavam na Idade Moderna? Ninguém falou para eles que estavam na Idade Moderna, que os pensamentos eram outros. Eles foram aprendendo, e agora na Idade Contemporânea, a partir da Idade Moderna, que começaram a se dividir a história em parcelas. Tá? Então, por isso que eu falo constantemente aqui de Idade Média. Então, gente, a partir do finalzinho da Idade Média até a Idade Moderna, inclusive não vou falar culpa, a responsabilidade dessa mudança religiosa foi a Reforma Protestante. Aquilo lá nos séculos passados, onde a igreja era o centro, onde a igreja manobrava, começou a mudar para essa diversidade religiosa. Então não havia mais, a partir daquele momento da reforma, não havia mais uma igreja só, haviam várias igrejas. E isso eu não estou nem contando para vocês
o cisma que houve antes disso. Houve um grande cisma na Igreja Católica, onde a Igreja Católica Romana ficou para um lado e a Igreja Ortodoxa foi lá para Constantinopla, foi lá e também pelo lado da Grécia. Então foi formado duas igrejas ali. Mas eu estou falando em caráter igreja e mais a Reforma Protestante. Então essas mudanças aconteceram naquele período e é o que ajudou muito na Reforma Protestante. Mas, gente, mas o que é reforma? Qual a razão da reforma? Tudo estava acontecendo ali naquele período. Mas, e aí? Qual foi a razão? O que aconteceu? Quais foram as causas? A gente vai ver agora a situação. Mas o que eu posso falar para vocês agora, a priori, era que a reforma era voltar ao cristianismo primitivo. Vocês vão lembrar do que eu falei ainda há pouco, do renascimento. O que é renascimento? Era retroação, era a gente virar os nossos olhos para a antiguidade e com isso eles conseguiram ver outros pontos de vista, tiveram até acesso à Bíblia em hebraico, em aramaico, em todos os textos antigos e aí começou a reforma. Agora, em termos de interpretações da reforma, eu vou falar alguns pontos de vista de alguns historiadores em relação à reforma que nós precisamos saber. Para o historiador protestante, eu já até comentei na aula passada sobre isso um pouquinho, para o historiador protestante, a reforma foi um grande movimento religioso com o intuito de redescobrir a pureza do cristianismo. O intuito era voltar àquele cristianismo primitivo, aquele cristianismo apostólico, né? A intenção dele era voltar como se fosse aquela igreja do primeiro século, aquela igreja que começou no Pentecostes, no dia do Pentecostes, só que a igreja não era mais aquilo. Então a intenção desses pensadores era que isso acontecesse. Então o historiador protestante acha disso. Só que o grande problema do historiador protestante é que às vezes ele, com toda a sua fé, com toda a sua vontade de ver as coisas de Deus sendo realizadas, que esquece outros pontos de vista. Ele esquece o fator econômico que estava envolvido na Reforma Protestante, ele esquece ou deixa para lá o fator social, o fator político e intelectual. O historiador protestante ele só vê realmente a providência divina na reforma. Só que a gente vai ver durante o nosso bate-papo que a reforma não é somente pelo lado espiritual. Tá? A reforma não é somente pelo lado espiritual. E os historiadores católicos, o que eles pensam disso tudo? O historiador católico pensa que foi um grande movimento herético. Pensa que os protestantes, então, eles cometeram uma heresia muito grande que foi inspirada por Martinho Lutero. Porque Martinho Lutero foi o cara que deu o pontapé inicial para a Reforma Protestante. Que a Reforma Protestante não parou em 1517. A gente só vai chegar um pouquinho mais além de 1517 só em relação a Martinho Lutero. Mas no decorrer das nossas aulas na escola dominical, nós iremos ver outros personagens muito importantes. Calvino, Zwinglio, vamos ver até mesmo Henrique VIII. Depois a gente vai rir um pouquinho de Henrique VIII, porque é um sem vergonha, né? Ele promoveu a reforma na Inglaterra porque ele estava apaixonado por uma outra mulher que não era esposa dele. Então ele ocasionou toda essa reforma porque ele queria casar com uma outra mulher. Por isso que Henrique VIII eu chamei de sem vergonha. Mas aí, gente, o historiador católico ele vê dessa forma como o protestantismo é uma seita herética. Tá? Ele não vai nem ver também muito pelo fator econômico, a mesma forma dos protestantes. Mas eles vão ver, ele vai ver realmente, ou eles irão ver pelo lado herético da igreja protestante. Os historiadores seculares, isso que nós aprendemos constantemente nas escolas, claro que dentro das escolas tem historiador protestante, tem historiador evangélico, tem historiador católico, mas alguns pensam, ou quase todos pensam que a reforma foi assim como Voltaire falou lá no século XVIII,
que foi uma briga de monges. A reforma protestante foi uma briga de monges. Ficou um monge brigando de um lado, um monge brigando do outro. O Texel falou uma coisa, o Lutero falou outra. Oi, peraí, papapá. Aí saiu lutar para os dois, xingaram o Papa, quer dizer, Lutero. Lutero reclamou do Papa, reclamou das indulgências e pronto, houve a reforma protestante. Então esse é um pensamento bem básico do que é a reforma protestante, através dos nossos historiadores do dia a dia. Inclusive aquele papo que eu falei ainda há pouco sobre Henrique VIII, eles também falam isso, que a reforma na Inglaterra foi mais por um caso amoroso de Henrique VIII. Mas não foi? Foi isso mesmo, tá? A gente vai ver lá, quando chegarmos na Inglaterra, a gente vai ver isso, que tudo partiu de Henrique VIII no seu caso amoroso, e aí foi uma lenha para a Inglaterra, tanto se manter no anglicanismo, depois voltou para o catolicismo. Foi um rolo que a gente não vai viver isso agora não. E tem outro tipo de historiador aqui que vocês provavelmente já ouviram falar e provavelmente já xingaram muito deles aí, xingar em termos, tá, gente? Não é palavrão não, é reclamar do cara, assim, ó. Aí fala assim, seu professor de história não te ensinou isso, aquele comunista sem vergonha, não foi isso? A gente escuta isso direto. Aí fala assim, o professor de história não fala, o seu professor de história te contou isso? Aí, outra coisa do Facebook, fala assim, quando destruíram, derrubaram o muro de Berlim, para onde o povo correu? Pergunta ao seu professor de história. Assim, porque a maioria das pessoas olha para os historiadores como se todos os historiadores fossem historiadores marxistas. Mas nem todo historiador é marxista e nem todo historiador é comunista. Eu sou um deles, que eu não sou. Tá? Eu não sou marxista. Tá? Então, gente, o que acontece? O pensamento do historiador marxista é somente na visão econômica, na visão social, do que estava acontecendo na reforma. Esquece o lado espiritual da reforma. Seja bem-vindo, Ricardo, meu amigão. Então, o historiador marxista ele não entra muito nessa situação da providência divina, tá? Não entra muito nisso não, ele entra no caráter econômico e social. Tá? O que ele viu? Ele viu que a Igreja Católica estava tirando dinheiro de um grupo lá da Alemanha, por isso que aconteceu então a reforma protestante. Foi Deus que moveu? Deus. Marxista acredita em Deus? Marxista não acredita em Deus, marxista é ateu. Então eles veem pelo lado que econômico. Tá? Não estou desfazendo das teorias todas de Marx não, tá? Pelo amor de Deus. Porque tem teorias marxistas que a gente consegue aplicar sim no nosso dia a dia, tá? Mas o historiador marxista, infelizmente, ele não são todos, mas tem essa base aí de pensar nesse lado econômico. E também tem um historiador político, que vê somente a política como uma causa, para a reforma protestante. Como eu já tinha falado, os países, as nações estão sendo formadas e tinham alguma oposição ao império ao Império do Vaticano, né? Ao Império do Papa. Tá? Então, como eu falei anteriormente, a gente vai falar mais vezes sobre isso. O Papa ele conseguia entrar em todos os territórios. Inclusive, tinha um império naquela época, até o império começou na Idade Média, tá? Em torno de 900. Às vezes a gente entra na briga se foi Carlos Magno que fundou ou foi Otão I que fundou. Então, Carlos Magno foi no século IX e Otão foi no século X, 800 a 900, por aí. E fundou o quê? O Sacro Império Romano Germânico. Esse Sacro Império Romano Germânico, pelo nome já diz, né? Romano, tinha a bênção de quem? Do Papa. Tinha a bênção do Papa. Nós iremos ver um pouco mais tarde sobre esse império, a lei que aconteceu, e também em outras aulas a gente vai ver esse império também, esse império surgindo. Seja bem-vindo, Gleice. Então, gente, essa é a visão dos historiadores. Vimos então algumas deixa eu dar permissão para mais alguém aqui.
Seja bem-vindo, Leonardo. Então, gente, vimos então a visão dos historiadores em termos de reforma protestante, tá? Claro que eu falei rápido demais, mas como eu disse nas aulas anteriores, quando os irmãos quiserem dar uma palavra, os irmãos dão uma palavra, e caso queira fazer uma pergunta, pode deixar a pergunta para o final também, tá bom? Então, meus irmãos, aonde nós vamos entrar agora são as causas da reforma. O que motivou, eu vou citar 7 causas aqui, que aparentemente vai ser bem repetidas em termos do que eu já tinha falado, mas é muito interessante falar isso. Mais uma vez, a primeira causa para a reforma protestante, não vou falar que é a principal, mas é uma das principais causas. Eu vou falar então as 7 causas principais da reforma protestante. Então foi o que essas nações que surgiram. Eles opunham então a essa noção do poderio do Estado papal, do Estado da Igreja Universal. Ela tinha um grande problema, como já falei várias vezes aqui, que a Igreja ela conseguia intervir nesses estados, até pelo fato, gente, que a Igreja Católica era terreno por lá, gente, tinha terras e terras a Igreja Católica. Algo interessante também que trazia alguns problemas políticos então para essas nações, é que os padres, em sua grande parte, eles não eram da terra, tá? Eles não eram da terra. Então quem ia lá, o clérigo daquela terra era um italiano,